A velha mãe voltou da prisão, mas o filho não a deixou entrar em casa. E quando ele foi se candidatar a um emprego, ficou paralisado. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. A chuva caía em fios finos e insistentes sobre as calçadas de paralelepípedos da pequena vila de Sintra, onde o vento frio de novembro parecia carregar o peso de histórias não contadas. Mariana Almeida, com seus 63 anos, caminhava lentamente pela praça principal, segurando uma bolsa de pano desbotada contra o peito. Era tudo o que restava de uma vida que parecia ter desmoronado há uma década. 10 anos. Uma década inteira atrás das grades, onde cada dia era uma batalha contra o vazio e a culpa. Agora, livre, ela sentia o mundo ao seu redor estranhamente hostil, como se as pedras sob seus pés soubessem de seu passado e a julgassem a cada passo. Mariana ajeitou o lenço cinza que cobria seus cabelos grisalhos e parou diante de uma casa térrea de paredes caiadas, com janelas de madeira pintadas de azul. Era ali que seu filho, João Almeida, morava. Ou pelo menos era o que constava no último endereço que ela conseguira com uma antiga vizinha antes de deixar Lisboa. A porta, simples, com um batente ligeiramente torto, parecia um portal para um passado que ela não sabia se ainda existia. Mariana hesitou, o coração batendo descompassado. João, seu único filho, não a visitara na prisão, nem uma carta, nem uma palavra. Mas era seu menino, o mesmo que ela ninava nas noites de tempestade, o mesmo que corria para seus braços quando caía da bicicleta. Ele tinha que perdoá-la, não é? Afinal, ela era sua mãe. Com a mão trêmula, ela bateu à porta. O som ecoou, abafado pela chuva. Passos se aproximaram e a porta se abriu, revelando João. Ele estava diferente, mais magro, com rugas precoces marcando o rosto, os cabelos castanhos começando a rarear. Vestia uma camisa de flanela e calças escuras, com uma expressão de cansaço que se transformou em pedra ao reconhecê-la. Mãe! A voz dele era um sussurro carregado de incredulidade, mas também de algo mais duro, algo que Mariana não queria nomear. João, meu filho! Ela tentou sorrir, mas o peso em seu peito a impedia. Eu voltei. Estou livre. Os olhos de João se estreitaram e ele cruzou os braços, bloqueando a entrada. Livre? Você acha que isso muda alguma coisa? As palavras saíram cortantes como facas. Você destruiu tudo, mãe. Tudo. Minha vida, minha família, meu nome. Por sua causa, Sofia me deixou. Por sua causa, eu perdi meu emprego. Você não é bem-vinda aqui. Mariana sentiu as pernas fraquejarem, mas se segurou no batente da porta. João, por favor, eu não queria... Foi um acidente, eu juro, eu só me defendi. Aquele homem... Não me interessa, ele interrompeu, a voz subindo. Você matou alguém, mãe. Você trouxe vergonha para nós. Sabe quantas vezes ouvi sussurros nas costas? Filho da assassina! Eu não quero você aqui. Vá embora. A porta se fechou com um estrondo e Mariana ficou ali, sob a chuva, a bolsa encharcada contra o peito. As lágrimas se misturavam à água que escorria pelo rosto e o frio parecia penetrar até os ossos. Ela não sabia para onde ir. A vila, com suas casinhas coloridas e turistas passeando sob guarda-chuvas, parecia zombar dela.
uma mulher idosa, sozinha, com um passado manchado e nenhum futuro claro. Ela caminhou até a estação de trem, onde passou a noite encolhida em um banco de madeira. O barulho dos trens chegando e partindo era um lembrete constante de que a vida seguia, mesmo para quem se sentia preso ao passado. Pela manhã, Mariana se levantou, ajeitou o lenço e decidiu que não podia desistir. Precisava de trabalho, de um teto, de algo que a fizesse sentir viva novamente. No bolso do casaco velho havia algumas notas de euro, dinheiro que recebera ao deixar a prisão. Era pouco, o suficiente para 1 ou 2 semanas, se economizasse ao extremo. Sintra, com seu charme turístico, não era exatamente um lugar acolhedor para alguém como ela. Mariana percorreu cafés, pastelarias, pequenos hotéis familiares, perguntando por qualquer vaga. Precisa de documentos, diziam. Alguma experiência, perguntavam. E quando mencionavas a verdade, a prisão, a condenação por homicídio culposo, os rostos se fechavam, as portas se fechavam. Desculpe, não temos vagas. Exausta, ao fim do dia, ela se sentou em um banco na praça da vila, perto da fonte onde crianças jogavam moedas e faziam pedidos. O céu estava cinzento, mas a chuva dera uma trégua. Foi então que uma voz a tirou de seus pensamentos. Ei, avó, tá tudo bem? Uma jovem de uns 20 anos, com cabelos cacheados tingidos de roxo e um casaco de couro, parou diante dela. Parece que o mundo caiu na sua cabeça. Mariana ergueu os olhos surpresa. A garota tinha um sorriso torto, mas genuíno, e segurava um cigarro apagado entre os dedos. Eu estou só descansando, respondeu Mariana, hesitante. Sei, com essa bolsa toda molhada e essa cara de quem não come há dias, me engana que eu gosto. A jovem se sentou ao lado dela, sem cerimônia. Sou a Inês, trabalho ali na esquina, numa pensão, limpo quartos, sirvo café, essas coisas. Eles estão precisando de alguém para ajudar na cozinha. Não é grande coisa, mas é trabalho. Interessada? Mariana piscou, sem saber como reagir. A oferta parecia boa demais para ser verdade. Eu não tenho experiência e... Ela hesitou, o peso da verdade a sufocando. Tenho um passado complicado. Inês deu de ombros. Quem não tem? O dono, o senhor Antônio, não é de perguntar muito. Se você trabalha direito, ele não liga para o resto. Quer que eu falo com ele? Mariana sentiu um calor inesperado no peito, como se uma pequena chama se acendesse, após anos apagada. Sim, por favor, eu ficaria muito grata. Inês sorriu, acendeu o cigarro e se levantou. Então tá, amanhã às 7, na pensão da Serra. Pergunta pelo Antônio. Diga que foi a Inês que indicou. E, avó, come alguma coisa, tá? Você tá com cara de quem vai desmaiar. Na manhã seguinte, Mariana estava na porta da pensão da Serra, uma construção antiga com paredes de azulejos e um letreiro despotado. Antônio, um homem baixo e robusto com bigode grisalho, a recebeu com um olhar desconfiado, mas não fez muitas perguntas. Olhou seu bilhete de identidade, franziu a testa, mas assentiu. Pode começar hoje. Lava pratos, ajuda na cozinha, limpa as mesas, 600 euros por mês, sem contrato por enquanto. Tem um quartinho nos fundos, pode ficar lá, mas não quero bagunça. Entendido? Mariana assentiu, aliviada. Não era muito, mas era um começo. O quartinho nos fundos era pequeno, com uma cama estreita, um armário que rangia
e uma janela que dava para o pátio onde secavam lençóis. Para ela, depois de uma década em uma cela, era quase um palácio. O trabalho era árduo. A cozinha da pensão era um caos constante. Pratos empilhados, panelas fumegando, turistas exigentes pedindo mais pão ou reclamando do café frio. Mariana lavava, esfregava, corria de um lado para o outro. Suas mãos, já calejadas, ficaram vermelhas e ásperas, mas ela não se queixava. Durante as pausas, Inês aparecia com um café quente e um pastel de nata, insistindo para que ela comesse. Você é forte, avó, disse Inês uma noite, enquanto as duas descansavam no pátio. A maioria desiste na primeira semana. Como você aguenta? Mariana sorriu, cansada. Já passei por coisas piores, minha filha, muito piores. Inês não perguntou mais, mas seus olhos brilhavam com curiosidade. Mariana sabia que, cedo ou tarde, a verdade viria à tona. Mas, por enquanto, ela só queria trabalhar, dormir, sobreviver. Cada euro guardado era um passo para longe do abismo. E, no fundo do coração, ainda havia uma esperança, pequena e frágil, de que João, um dia, abrisse a porta para ela novamente. O inverno em Sintra parecia-se agarrar às pedras das ruas e às paredes das casas, trazendo uma umidade que atravessava as roupas e se instalava nos ossos. Mariana Almeida, porém, já não sentia tanto o frio. O trabalho na pensão da serra a mantinha em movimento, e o ritmo frenético da cozinha era, de certa forma, um alívio. Cada prato lavado, cada mesa limpa, cada panela esfregada era uma pequena vitória contra o vazio que a perseguia desde a prisão. Ela acordava antes do amanhecer, arrumava o quartinho nos fundos da pensão e começava o dia cortando cebolas ou descascando batatas para o cozido à portuguesa que os hóspedes tanto elogiavam. O cheiro de louro e alho impregnava-se em suas mãos, e às vezes ela se pegava sorrindo ao lembrar das receitas que fazia para João quando ele era pequeno. Antônio, o dono da pensão, era um homem de poucas palavras, mas justo. Não pagava muito, 600 euros por mês sem contrato formal, mas também não fazia perguntas sobre o passado. E isso era tudo o que Mariana precisava. O quartinho onde dormia, com sua cama estreita e a janela que dava para o pátio, tornou-se um refúgio. Ela pendurou um pano colorido na cortina, trouxe uma planta pequena do mercado e, aos poucos, transformou o espaço em algo que parecia seu. Não era muito, mas era mais do que tivera em 10 anos. Inês, a jovem de cabelos roxos que a indicara para o emprego, tornou-se sua companhia constante. Durante as pausas, as duas sentavam no pátio, sob a luz fraca de um candeeiro, dividindo um café quente e de histórias. Inês falava de sua vida em Lisboa, onde sonhara ser cantora em bares de fado, mas acabara enganada por um empresário que prometia contratos e sumia com o dinheiro. Eu vim para Sintra para fugir do caos, sabe? Disse Inês uma noite, soprando a fumaça de um cigarro para o céu estrelado. Lisboa é grande demais, engole a gente. Aqui é mais tranquilo, mas às vezes sinto que estou parada no tempo. E tu, avó? Como veio parar aqui? Mariana hesitou. A pergunta, tão simples, era uma porta para um passado que ela tentava manter trancado. Vim atrás do meu filho, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Mas ele não está pronto para me ver. Inês franziu a testa, mas não insistiu. Em vez disso, ofereceu um pastel de nata embrulhado em papel. Famílias são complicadas. Meu pai sumiu quando eu tinha 10 anos. Minha mãe ficou com 3 filhos para criar sozinha. Eu sou a mais velha, então vim para cá tentar ajudar. Mas olha, avó,
Se teu filho não te quer agora, dá tempo. As pessoas mudam. Ou não. Ela riu, mas havia um tom amargo em sua voz. Mariana sorriu, agradecida pela leveza de Inês. Ela não queria contar a verdade, não ainda. A culpa pelo que acontecera, o homem que morreu, a faca que ela segurara em pânico, o julgamento que a marcara como assassina, ainda pesava como uma âncora. Mas ali, com Inês, sob o céu de Sintra, ela sentia um fio de esperança. Talvez pudesse reconstruir algo, mesmo que fosse apenas um canto para chamar de seu. Os dias na pensão se transformaram em semanas. Mariana aprendeu os ritmos da casa. Os hóspedes que chegavam cedo para visitar o Palácio da Pena, os casais que pediam vinho tinto à noite, os empregados que cochichavam sobre a vida alheia na hora do almoço. Ela trabalhava em silêncio, mantendo a cabeça baixa, mas observava tudo. Havia Dona Clara, a cozinheira-chefe, uma mulher de meia-idade que cantava fado enquanto mexia as panelas, e Pedro, o garçom, que sonhava em abrir sua própria pastelaria. Eles a tratavam bem, mas com uma distância respeitosa, como se sentissem que Mariana carregava uma história que não contava. Uma noite, enquanto varria o salão após o jantar, Mariana encontrou um objeto brilhante sob uma mesa. Um anel de prata com uma pedra azul. Era simples, mas bonito, provavelmente esquecido por algum hóspede. Ela o guardou no bolso e no dia seguinte entregou-o a Antônio. Encontrei isso ontem. Deve ser de alguém que jantou aqui, disse, estendendo o anel. Antônio ergueu uma sobrancelha, surpreso. Podia ter ficado com ele, ninguém ia saber. Mariana balançou a cabeça. Não é meu. Não quero o que não me pertence. Antônio a encarou por um momento, depois guardou o anel em uma gaveta. És uma mulher honesta, Mariana. Isso é raro. Aquele pequeno gesto pareceu mudar algo. Antônio começou a confiar mais nela, pedindo que ajudasse com o estoque, ou até atendesse os hóspedes em dias mais cheios. O salário não aumentou, mas ele passou a oferecer refeições extras, o que para Mariana era uma bênção. Ela guardava cada euro em uma caixinha de metal no quartinho, sonhando com o dia em que poderia alugar um espaço próprio. Talvez até se aproximar de João novamente. Mas o passado não a deixava em paz. Certa manhã, enquanto limpava as mesas, ouviu cochichos entre dois funcionários mais jovens. Sabias que ela esteve presa? Sussurrou um deles, achando que Mariana não ouvia. Uma amiga da minha tia trabalhou na prisão de Tires. Disse que a nova da cozinha é a velha que matou um homem. Mariana congelou, o pano de limpeza parado em sua mão. O coração disparou e ela sentiu o sangue pulsar nos ouvidos. Eles sabiam. Não sabia como, mas sabiam. Ela terminou o trabalho em silêncio, evitando os olhares, e correu para o quartinho nos fundos. Lá, sentada na cama, tentou respirar fundo. Não posso fugir para sempre, pensou. Mas a ideia de contar a verdade, para Inês, para Antônio, para qualquer um, a aterrorizava. E se a mandassem embora? E se a notícia chegasse a João, reforçando sua raiva? Naquela noite, Inês a encontrou no pátio, olhando para o céu escuro. Avó, tá com cara de quem viu um fantasma. O que foi? Mariana hesitou, mas algo na expressão de Inês. Talvez a ausência de julgamento, talvez a sinceridade crua a fez falar. Eu estive na prisão, Inês, 10 anos, por homicídio. Mas não foi como pensam. Eu me defendi. Um homem invadiu minha casa, me atacou. Eu não queria que ele morresse. Inês ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Então,
Para a surpresa de Mariana, ela apenas deu de ombros. E daí? Você pagou sua dívida? Não pagou? Tá aqui, trabalhando, tentando viver. Ninguém tem o direito de te julgar por isso. Ela acendeu outro cigarro. Minha mãe sempre diz: o passado é uma sombra, mas a gente escolhe se deixa ele nos cobrir. Mariana sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. Obrigada, Inês. Você não sabe o quanto isso significa. Deixa disso, avó. Só não se esqueça de comer, tá? Inês riu, entregando-lhe um pão quente embrulhado em um guardanapo. A confissão, embora assustadora, trouxe um alívio inesperado. Mariana continuou seu trabalho, agora com um pouco mais de leveza. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Certa tarde, enquanto servia café no salão, a porta da pensão se abriu e João entrou. Ele vestia um casaco cinza, segurando uma pasta de couro, o rosto tenso. Mariana deixou a bandeja quase cair, o coração disparado. João, sussurrou ela, sem acreditar. Ele a viu e ficou paralisado, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então, Antônio apareceu, cumprimentando João com um aperto de mão. Senhor Almeida, que bom que veio. Vamos conversar sobre a vaga de gerente? Disse Antônio, alheio à atenção. Mariana percebeu, com um choque, que João estava ali para uma entrevista de emprego. E pelo olhar dele, ele não fazia ideia de que ela trabalhava ali. O salão da pensão da Serra parecia encolher sob o peso daquele encontro inesperado. Mariana Almeida segurava a bandeja com força, os nós dos dedos brancos, enquanto o olhar de João a atravessava como uma corrente elétrica. Ele estava ali, na sua frente, com o mesmo rosto endurecido que a expulsara de casa meses antes, mas agora com algo novo nos olhos. Surpresa, talvez, ou um lampejo de desconforto. Antônio, alheio ao drama silencioso, gesticulava animadamente, conduzindo João para uma mesa no canto onde costumava entrevistar candidatos. Sente-se, senhor Almeida. Vou pegar os papéis. Já volto, disse Antônio, desaparecendo em direção ao escritório nos fundos. Mariana ficou paralisada, a bandeja tremendo em suas mãos. João não disse nada, mas seu olhar a seguia enquanto ela se movia lentamente para trás do balcão, tentando se ocupar com algo, qualquer coisa, para evitar o confronto. O coração dela batia tão alto que parecia ecoar no salão quase vazio. Ele não sabia que eu estava aqui, pensou. E agora? Será que fugiria novamente? Ou pior, será que a denunciaria a Antônio, expondo seu passado para garantir que ela não atrapalhasse sua chance de emprego? Inês, que arrumava copos no bar, notou a tensão. Ela se aproximou, sussurrando. Avó, o que está acontecendo? Você está branca como um lençol. Mariana balançou a cabeça, incapaz de responder. Antes que pudesse se explicar, João se levantou da mesa e caminhou até o balcão, os passos firmes, mas hesitantes. Ele parou a poucos metros dela, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, a voz baixa, quase um murmúrio, mas carregada de uma mistura de raiva e confusão. Mariana engoliu em seco, tentando manter a compostura. Trabalho aqui, João, desde que você me mandou embora. Ele desviou o olhar, como se as palavras dela fossem uma acusação que ele não queria enfrentar. Eu não sabia, não vim por sua causa. Eu sei, respondeu ela suavemente. Vim para Sintra para te encontrar, mas agora só quero viver, trabalhar, sobreviver. João abriu a boca para dizer algo,
mas Antônio voltou, segurando uma pasta de papéis. Vamos lá, Sr. Almeida. Tem experiência em gerenciar equipes? A pensão está crescendo. Precisamos de alguém com pulso firme, mas que entenda de gente. João hesitou, lançando um último olhar para Mariana antes de seguir Antônio de volta à mesa. Ela voltou ao trabalho, limpando o balcão com uma energia quase obsessiva, tentando ignorar o peso daquele momento. Inês, ainda ao seu lado, cutucou-a com o cotovelo. Aquele é o teu filho, né? Perguntou, sem rodeios. Dá para ver pela cara de poucos amigos o que rolou entre vocês? Mariana suspirou, mantendo os olhos no pano que esfregava. É uma longa história, Inês, uma que eu não sei se ele vai querer ouvir o fim. O resto do dia passou em um borrão. Mariana evitou o salão enquanto João estava lá, mas ouviu de Pedro, o garçom, que a entrevista tinha ido bem. O homem parece saber o que faz, disse Pedro, sem saber que falava do filho dela. Quando o expediente terminou, Mariana se trancou no quartinho, o coração ainda acelerado. Ela não sabia se João conseguiria o emprego, mas a ideia de trabalharem no mesmo lugar a enchia de um misto de esperança e medo. E se ele a obrigasse a sair? Ou, pior, e se ele simplesmente a ignorasse, como fizera por tantos anos? Na manhã seguinte, Antônio a chamou ao escritório. Ele estava sentado atrás de uma mesa repleta de papéis, o bigode grisalho franzido em uma expressão séria. Mariana, o novo gerente começa na semana que vem. O João Almeida. Ele tem boas referências, mas... Ele hesitou, tamborilando os dedos na mesa. Ele mencionou que vocês se conhecem. Disse que é sua família, mas que não tem uma relação boa. Isso vai ser um problema? Mariana sentiu o chão oscilar sob seus pés. João havia falado dela. Mas o quê? Que ela era uma ex-presidiária? Que não a queria por perto? Ela respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Ele é meu filho, Sr. Antônio. Tivemos desentendimentos, mas eu prometo que não vou causar problemas. Só quero fazer meu trabalho. Antônio a estudou por um momento, depois assentiu. Tudo bem. Você é uma boa trabalhadora, Mariana. Não quero te perder. Mas mantenha as coisas em ordem, está bem? Ela assentiu, aliviada, mas o peso no peito não diminuiu. Quando voltou ao trabalho, encontrou Inês na cozinha, descascando batatas com uma energia que parecia mais raiva do que entusiasmo. Então, teu filho é o novo chefe? Perguntou Inês sem rodeios. Isso é bom ou ruim? Não sei, Inês, respondeu Mariana, pegando uma faca para ajudar. Só sei que não posso fugir dele para sempre. Os primeiros dias com João como gerente foram estranhos. Ele mantinha distância, falando com Mariana apenas o necessário, sempre em tom profissional. As mesas do canto precisam ser limpas antes do almoço, dizia, sem olhar nos olhos dela. Mariana obedecia, mantendo a cabeça baixa, mas cada interação era como uma faca reabrindo uma ferida antiga. Ela queria falar com ele, explicar, pedir perdão, mas o muro entre eles parecia intransponível. Uma noite, enquanto varria o salão após o fechamento, Mariana encontrou um caderno esquecido em uma das mesas. Era pequeno, de capa preta, com anotações em uma letra apertada que ela reconheceu imediatamente. Era de João. Curiosa, mas hesitante, ela o abriu. Havia listas de tarefas, números de estoque, ideias para melhorar o atendimento na pensão, mas, em uma página solta, havia algo diferente. Um desenho tosco de um menino e uma mulher, com as palavras eu e a mãe rabiscadas ao lado.
O coração de Mariana disparou. Era um desenho velho, talvez de quando João era criança. E ele ainda guardava algo assim? Ela fechou o caderno e o deixou no escritório de Antônio, com uma nota. Encontrado no salão. Não queria invadir a privacidade do filho, mas a descoberta a deixou inquieta. Será que, em algum canto do coração dele, ainda havia espaço para ela? Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil. João começou a falar com ela um pouco mais, ainda que de forma fria. O café está acabando. Avisa a dona Clara. Ou, precisa de ajuda com as caixas do estoque. Pequenos gestos, mas para Mariana eram como migalhas de esperança. Ela começou a reparar em como ele trabalhava. Metódico, exigente, mas justo com os funcionários. Ele parecia estar tentando provar algo, talvez a si mesmo. Uma tarde, enquanto Mariana arrumava as mesas para o jantar, um grupo de hóspedes habituais, velhos amigos de Antônio, começou a conversar alto sobre as notícias locais. Ouvi dizer que contrataram um gerente novo, porque o último roubava do caixa, disse um deles rindo. Mas esse Almeida parece que tem um passado complicado. A mãe dele, dizem, esteve na cadeia. Mariana congelou, o pano caindo de suas mãos. Os homens não anotaram, mas Inês, que estava perto, ouviu tudo. Ela se aproximou, furiosa, e bateu na mesa. Ei, senhores, menos fofoca e mais respeito, tá? Disse, a voz firme. A Mariana é a melhor pessoa que vocês vão conhecer, e o passado dela não é da conta de ninguém. Os homens se calaram, constrangidos, e Mariana sentiu o rosto queimar. Ela agradeceu Inês com um olhar, mas o incidente a abalou. Se as fofocas estavam começando, quanto tempo levaria para João ouvir? E o que ele faria? Naquela noite, enquanto limpava a cozinha, João apareceu na porta. Mãe, precisamos conversar, disse ele, a voz baixa, mas firme. Mariana sentiu o coração apertar. Era agora. O momento que ela temia e, ao mesmo tempo, desejava. Tudo bem, João, quando você quiser. Ele apontou para o pátio. Lá fora. Agora. Eles saíram para o ar frio da noite, o céu de Sintra pontilhado de estrelas. João ficou em silêncio por um momento, as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Eu não queria te encontrar aqui, começou ele. Quando vim para a entrevista, não fazia ideia de que você trabalhava na pensão. Mas agora não sei o que pensar. Todo mundo está falando de você, do que você fez. E eu não sei como lidar com isso. Mariana respirou fundo, sentindo o peso de 10 anos de silêncio. João, eu nunca quis te machucar. O que aconteceu foi um erro, um acidente. Eu me defendi, mas não queria que aquele homem morresse. Eu sei que te envergonhei, que destruí coisas na sua vida, mas eu sou sua mãe e te amo mesmo que você me odeie. João ergueu os olhos e pela primeira vez em meses, Mariana viu algo além de raiva. Era dor, talvez arrependimento. Ele abriu a boca para falar, mas hesitou. Então, apenas assentiu. Não sei se consigo te perdoar, mãe, mas talvez a gente possa tentar. Não prometo nada, mas tentar. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem, mas sorriu. Era pouco, mas era um começo. Um fio tênue de esperança em meio à escuridão. O pátio da pensão da Serra estava silencioso, exceto pelo leve murmúrio do vento que agitava as folhas das árvores ao redor. Mariana Almeida e João estão ali frente a frente, separados por um abismo de anos e silêncios, mas pela primeira vez havia uma rachadura naquele muro. As palavras dele
Talvez a gente possa tentar, ecoavam na mente de Mariana como uma melodia hesitante, frágil, mas cheia de possibilidade. Ela queria abraçá-lo, dizer-lhe tudo o que guardara por uma década, mas sabia que precisava ser paciente. João não era mais um menino que corria para os seus braços. Era um homem ferido, carregando suas próprias cicatrizes. Não sei como fazer isso, mãe, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Não sei como te olhar sem lembrar de tudo o que aconteceu, mas trabalhar aqui, te ver todos os dias, talvez seja um jeito de começar. Mariana assentiu, segurando as lágrimas. É tudo o que peço, João. Um começo. Ele desviou o olhar, como se o peso da conversa fosse demais, e voltou para dentro da pensão. Mariana ficou no pátio, olhando para as estrelas, sentindo o frio da noite em Sintra se misturar com um calor inesperado no peito. Não era perdão, não ainda, mas era algo. Um passo. E para ela, depois de tanto tempo, isso já era uma vitória. Os dias seguintes na pensão foram uma dança cuidadosa. João, agora gerente, organizava os turnos, revisava os estoques e lidava com os hóspedes com uma eficiência que impressionava Antônio. Mariana, por sua vez, mantinha-se no seu canto, trabalhando na cozinha e no salão, sempre atenta para não cruzar demais o caminho do filho. Mas, aos poucos, pequenas interações começaram a surgir. Ele pedia sua ajuda para contar as garrafas de vinho no estoque, ou ela levava um café ao escritório quando ele ficava até tarde. Eram momentos breves, quase banais, mas cada um deles parecia construir uma ponte, ainda que frágil, entre eles. Inês, sempre observadora, notava tudo. Ele está te olhando diferente, avó, disse ela uma tarde, enquanto as duas dobravam lençóis no pátio. Não é mais aquele olhar de raiva. Parece, sei lá, curiosidade, como se ele quisesse entender quem você é agora. Mariana sorriu, mas não respondeu. Ela queria acreditar nas palavras de Inês, mas o medo de se iludir era grande. E havia outro problema. As fofocas sobre seu passado estavam se espalhando. Ela ouvia sussurros entre os funcionários mais jovens, via olhares de soslaio dos hóspedes habituais. Certa vez, enquanto limpava o salão, ouviu um casal de turistas comentando sobre a mulher da cozinha que esteve na prisão. Mariana fingiu não ouvir, mas cada palavra era como uma agulha. Ela sabia que cedo ou tarde isso chegaria aos ouvidos de Antônio e talvez até de João. Uma semana depois, o inevitável aconteceu. Antônio a chamou ao escritório, seu rosto mais sério do que o habitual. Mariana, preciso te perguntar uma coisa, começou ele tamborilando os dedos na mesa. Estão falando coisas por aí sobre você, sobre prisão. É verdade? Mariana sentiu o coração apertar, mas não havia como fugir. Ela respirou fundo e olhou nos olhos de Antônio. Sim, é verdade. Estive presa por 10 anos, por homicídio culposo, mas não foi como dizem. Eu me defendi de um homem que invadiu minha casa, que me atacou. Não queria que ele morresse, mas aconteceu. Paguei por isso, senhor Antônio, e agora só quero trabalhar, viver honestamente. Antônio ficou em silêncio, esfregando o bigode. Por que não me contou antes? Porque tinha medo de perder o emprego. O senhor me deu uma chance quando ninguém mais deu. Não queria estragar isso. Ele suspirou, recostando-se na cadeira. Você é uma boa trabalhadora, Mariana. Uma das melhores que já passaram por aqui. Mas essas fofocas podem afastar os clientes. E o João, ele sabe? Ele sabe, respondeu ela, a voz firme, mas o peito apertado.
Foi por isso que ele me afastou. Mas estamos tentando consertar as coisas. Antônio assentiu, pensativo. Tudo bem, por enquanto você fica. Mas se isso virar um problema maior, não sei o que posso fazer. Entendido? Mariana agradeceu, aliviada, mas saiu do escritório com um peso no coração. Ela sabia que o passado era uma sombra que nunca a deixaria completamente. E João, como reagiria se as fofocas chegassem a ele com mais força? Naquela noite, enquanto varria o salão, Mariana notou algo estranho. João estava no escritório, mas não sozinho. Uma mulher, alta e elegante, com cabelos castanhos presos em um coque, falava com ele em voz baixa. Mariana não conseguiu ouvir a conversa, mas viu a expressão de João mudar, de determinação para algo que parecia angústia. Quando a mulher saiu, ele permaneceu na porta, olhando para o vazio. Mariana hesitou, mas decidiu se aproximar. João, tá tudo bem? Perguntou, mantendo a vassoura nas mãos como um escudo. Ele a olhou, surpreso, como se tivesse esquecido que ela estava ali. Era a Sofia, disse, a voz rouca. Minha ex-mulher. Ela quer levar os meninos para Lisboa. Disse que não sou um pai estável, que o meu passado, o nosso passado, não é bom para eles. Mariana sentiu o chão sumir. Os meninos, seus netos, que ela nunca conhecera. Os meninos, como estão? Perguntou, quase sem voz. O Miguel e o Tomás. Têm 8 e 6 anos. São tudo para mim. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Sofia diz que não quer que eles cresçam perto de alguém como você. Desculpa, mãe, mas é o que ela pensa. As palavras cortaram fundo, mas Mariana não deixou transparecer. Eu entendo, João, mas você já pensou em me deixar conhecê-los? Talvez, se eles me vissem, se soubessem quem eu sou agora. João balançou a cabeça. Não sei, mãe. Não sei se estou pronto para isso. Não sei se eles estão. Ele se virou e voltou para o escritório, deixando Mariana sozinha no salão. Ela terminou de varrer, mas a mente estava longe, imaginando os rostos dos netos que nunca vira. Miguel e Tomás, nomes que carregavam uma promessa de futuro, mas também o peso do passado. Nos dias seguintes, Mariana percebeu uma mudança em João. Ele estava mais calado, mais distante, mas não com ela. Era como se a conversa com Sofia tivesse reacendido algo dentro dele. Certa noite, enquanto ajudava a fechar a pensão, ele a chamou novamente para o pátio. Mãe, eu estive pensando, começou ele hesitante. Talvez seja a hora de te contar sobre os meninos, sobre o que aconteceu depois que você foi presa. Mariana sentou-se em um banco, as mãos cruzadas no colo, pronta para ouvir. João respirou fundo e começou a falar. Contou como Sofia o deixou pouco depois do julgamento, levando os filhos, como ele perdeu o emprego em uma empresa de turismo em Lisboa, porque os colegas não paravam de falar sobre o filho da assassina. Como lutou para se reerguer, trabalhando em bicos até conseguir a vaga na pensão. E como, apesar de tudo, sentia falta da mãe que conhecera na infância, a que fazia bolinhos de bacalhau nas tardes de domingo, a que contava histórias antes de dormir. Eu te culpei por tudo, mãe, admitiu ele, a voz embargada. Mas talvez eu tenha sido injusto, talvez eu tenha me perdido na raiva. Mariana estendeu a mão, hesitante, e tocou o braço dele. Você tinha o direito de estar com raiva, João. Eu errei. Não importa se foi um acidente, eu mudei sua vida.
Mas se você me der uma chance, eu quero ser a mãe que você merece e a avó que seus filhos merecem. João não respondeu, mas também não afastou a mão dela. Eles ficaram ali, em silêncio, sob o céu de Sintra, enquanto o vento carregava o som distante de um sino de igreja. Era um momento pequeno, mas para Mariana era como se o mundo tivesse parado, dando-lhe uma chance de respirar novamente. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. João chegou à pensão com 2 meninos pequenos ao seu lado. Miguel, o mais velho, tinha olhos castanhos curiosos e um jeito sério. Tomás, o mais novo, segurava uma bola de futebol, sorrindo timidamente. Mariana, que estava limpando no balcão, parou, o coração disparado. Mãe, disse João, com um tom que misturava nervosismo e determinação. Estes são o Miguel e o Tomás. Meninos, esta é a vossa avó Mariana. Os meninos a olharam, hesitantes, e Mariana sentiu o mundo girar. Era a primeira vez que via seus netos e, pela primeira vez em anos, sentiu que talvez, apenas talvez, o passado pudesse ficar para trás. Os olhos de Miguel e Tomás brilhavam com uma mistura de curiosidade e timidez, enquanto encaravam Mariana no salão da pensão da Serra. Ela segurava o pano de limpeza com tanta força que as juntas dos dedos estavam brancas, como se o objeto pudesse ancorar o turbilhão de emoções que a invadia. Seus netos. 2 meninos que eram, ao mesmo tempo, estranhos e pedaços vivos do seu coração. João, ao lado deles, mantinha uma expressão tensa, como se também estivesse navegando por águas incertas. O salão, com suas mesas de madeira e o aroma de café fresco, parecia pequeno diante da enormidade daquele momento. Olá, meus queridos, disse Mariana, abaixando-se para ficar na altura deles, a voz suave, mas tremendo levemente. Sou a vossa avó. É tão bom conhecer vocês! Miguel, o mais velho, franziu a testa, olhando de soslaio para João, como se buscasse confirmação. Tomás, segurando a bola de futebol contra o peito, deu um passo à frente e perguntou, com a ousadia típica de uma criança de 6 anos. É verdade que tu fazes bolinhos de bacalhau? O papá disse que tu fazias os melhores. Mariana riu, surpresa, e o som saiu mais leve do que ela esperava. É verdade, sim. E se vocês quiserem, posso fazer uns hoje mesmo. Que tal? Tomás sorriu, mostrando um dente faltando, e Miguel relaxou um pouco, embora ainda parecesse desconfiado. João pigarreou, quebrando o momento. Eles vieram só para te conhecer, mãe. Não sei se vão ficar muito tempo, disse ele, a voz cautelosa. A Sofia, ela ainda não sabe que trouxe eles aqui. Mariana assentiu, compreendendo o peso daquelas palavras. Sofia, a ex-mulher de João, era uma sombra que pairava sobre a família, com suas regras e ressentimentos. Mas, por agora, ela não queria pensar nisso. Queria apenas aproveitar aqueles minutos com os netos. Tudo bem, João. Vamos só tomar um sumo, então. Meninos, gostam de laranja ou maçã? Perguntou, guiando-os para uma mesa no canto. Enquanto servia os sumos, Mariana observava cada detalhe dos meninos. O jeito como Miguel mordia o lábio quando estava pensando. A energia inquieta de Tomás enquanto balançava a bola no colo. Eram tão parecidos com João na infância que doía. Ela queria perguntar tudo sobre a escola, os amigos, os sonhos deles. Mas sabia que precisava ir devagar. Então, contou uma história simples sobre como aprendeu a fazer bolinhos de bacalhau com a avó dela numa cozinha pequena em Alfama, com o Tejo brilhando ao fundo. Os meninos ouviram, fascinados,
E até João, que fingia estar ocupado com papéis, parecia escutar. A visita foi curta, mas deixou um calor no peito de Mariana que ela não sentia há anos. Quando João e os meninos foram embora, prometendo voltar, ela se pegou sorrindo sozinha enquanto limpava as mesas. Inês, que observava tudo de longe, aproximou-se com um sorriso malicioso. Avó, tu tens netos lindos. E parece que o teu filho está começando a ceder, hein? Disse, cutucando-a. Talvez, Inês, talvez, respondeu Mariana, sem querer se iludir, mas incapaz de conter a esperança. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova. João passou a trazer Miguel e Tomás à pensão aos fins de semana, sempre por pouco tempo, mas o suficiente para que Mariana começasse a construir um laço com eles. Ela fazia bolinhos de bacalhau, contava histórias e até ensinou Tomás a amassar massa para pão. Miguel, mais reservado, gostava de desenhar e Mariana guardava cada rabisco que ele deixava nas mesas. João, embora ainda mantivesse uma certa distância, parecia mais à vontade. Ele não falava sobre o passado, mas também não a evitava mais. No entanto, a tranquilidade era frágil. Uma tarde, enquanto Mariana ajudava na cozinha, Dona Clara, a cozinheira, puxou-a para um canto, o rosto sério. Mariana, preciso te contar uma coisa. A Sofia esteve aqui ontem, perguntando pelo João. Parece que ela não gostou nada de saber que ele está trazendo os meninos para te ver. Disse que vai falar com um advogado, que isso não é ambiente adequado para as crianças. Mariana sentiu um frio na espinha. Ela disse, o que exatamente? Que não quer os filhos perto de alguém com o teu passado. Desculpa, Mariana, mas foi o que ouvi? Ela estava brava, falando alto no salão. O coração de Mariana apertou. Ela sabia que Sofia era uma ameaça, mas ouvir isso tão diretamente era como reviver o julgamento, os olhares de desprezo, as acusações. Naquela noite, ela não conseguiu dormir, os pensamentos girando entre o medo de perder os netos e a culpa por tudo o que causara a João. No dia seguinte, João chegou à pensão com uma expressão carregada. Ele chamou Mariana para o escritório, fechando a porta para que ninguém ouvisse. A Sofia sabe que os meninos vieram aqui, disse ele sem rodeios. Ela está furiosa, disse que se eu continuar te deixando vê-los, ela vai pedir a guarda total. E, mãe, eu não posso perder os meus filhos. Mariana sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme. João, eu nunca quis causar problemas. Se for melhor para você e para os meninos, eu posso me afastar. Ele balançou a cabeça, frustrado. Não é isso. Eu não quero que você se afaste. Os meninos gostam de você. O Tomás não para de falar nos teus bolinhos. E o Miguel, ele desenhou você ontem, sabia? Mas a Sofia, ela usa o passado contra mim, contra nós. Mariana respirou fundo, tentando manter a calma. Então, o que você vai fazer? Não sei, admitiu ele, esfregando o rosto. Mas vou lutar por eles e talvez seja a hora de enfrentar o passado de uma vez por todas. As palavras de João ficaram com Mariana pelo resto do dia. Ela sabia que ele estava falando não só da batalha com Sofia, mas também do peso que carregavam juntos. Naquela noite, enquanto varria o salão, ela encontrou outro desenho de Miguel, esquecido numa mesa. Era uma casa com 3 pessoas, um menino, um homem e uma mulher idosa com um lenço na cabeça. Ao lado, em letras tortas, estava escrito: a minha avó. Mariana guardou o desenho no bolso, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Os fins de semana seguintes foram tensos. João
trazia os meninos, mas estava sempre alerta, como se esperasse uma explosão a qualquer momento. Mariana tentava manter as visitas leves, mas sentia a sombra de Sofia pairando sobre eles. Uma tarde, enquanto brincava com Tomás no pátio, ela ouviu vozes exaltadas vindas do salão. Era Sofia, confrontando João. "Como você ousa levar os meus filhos para cá?" gritava ela. "Perto dessa mulher? Você sabe o que ela fez, João?" Ela é perigosa! Mariana congelou, segurando a mão de Tomás. João respondeu, a voz firme, mas controlada. Ela é a minha mãe, Sofia. E os meninos têm o direito de conhecer a avó. Ela não é quem você pensa. Sofia riu, um som cortante. "Não é quem eu penso? Ela matou um homem, João, e você acha que isso é normal? Vou levar isso ao tribunal e você vai ver." Mariana quis correr, esconder-se, mas Tomás apertou sua mão, olhando para ela com olhos confusos. Avó, por que aquela senhora está brava? Ela se abaixou, forçando um sorriso. "Não é nada, meu amor. Só adultos conversando. Vamos jogar bola?" Mas dentro dela, o medo crescia. Ela sabia que Sofia não desistiria. E, se a verdade sobre seu passado se espalhasse ainda mais, poderia perder tudo: o emprego, os netos, a frágil reconciliação com João. Naquela noite, Inês encontrou Mariana no quartinho, sentada na cama, olhando para o desenho de Miguel. Avó, você está com uma cara que não me agrada, disse Inês, sentando-se ao lado dela. O que está acontecendo? Mariana contou tudo. A visita de Sofia, a ameaça do tribunal, o medo de perder os netos. Inês ouviu em silêncio. Depois pegou a mão dela. Beie, sabe, avó, minha mãe sempre dizia que a verdade é como um rio. Pode ser barrenta, mas sempre encontra um caminho. Você já enfrentou o pior. Não desista agora. Se o João está do teu lado e os meninos te adoram, isso já é meio caminho andado. Mariana apertou a mão de Inês, grata. Mas, no fundo, sabia que a batalha estava apenas começando. E, pela primeira vez, sentiu que não queria apenas sobreviver. Queria lutar. A primavera chegou a Sintra com uma explosão de cores. As buganvílias desabrochando em tons de roxo e rosa pelas encostas da vila. E o ar carregado com o perfume doce das laranjeiras. Mariana Almeida sentia o calor suave do sol em seu rosto enquanto varria o pátio da pensão da Serra. Mas dentro dela, a tempestade ainda não havia passado. A ameaça de Sofia pairava como uma nuvem negra, e cada dia trazia a sensação de que algo estava prestes a desmoronar. João, agora firme em seu papel de gerente, parecia dividido entre proteger os filhos e manter a frágil reconciliação com a mãe. Os meninos, Miguel e Tomás, continuavam a visitar a pensão aos fins de semana, enchendo o coração de Mariana de alegria, mas também de um medo constante de que aquelas visitas fossem interrompidas. Uma tarde, enquanto ajudava Dona Clara a preparar um tabuleiro de pastéis de nata, Mariana ouviu o som de uma discussão no salão. Era João, falando ao telefone em um tom que misturava frustração e determinação. Ela não conseguiu ouvir tudo, mas pedaços da conversa chegaram até ela. "Advogado, guarda dos meninos, não vou desistir." Quando ele desligou, entrou na cozinha com o rosto vermelho e os punhos cerrados. "Mãe, a Sofia marcou uma audiência", disse ele, sem preâmbulos. "Quer a guarda total dos meninos. Diz que sou irresponsável por deixar eles te conhecerem, que o teu passado é uma má influência." Mariana deixou o tabuleiro de lado, sentindo o peso das palavras. "João, eu nunca quis trazer problemas para você. Se for melhor, eu posso..." "Não,
interrompeu ele, a voz firme. Não vou deixar ela usar o passado contra nós. Você pagou pelo que aconteceu e os meninos, eles te adoram. O Miguel perguntou ontem se pode te chamar de vovó. Não vou tirar isso deles. Mariana sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. E o que você vai fazer? Contratei um advogado. Não é barato, mas vou lutar. E, mãe... Ele hesitou, olhando para o chão. Quero que você esteja lá, na audiência. Quero que o juiz veja quem você é de verdade, não a história que a Sofia conta. A ideia de enfrentar um tribunal novamente fez o estômago de Mariana se revirar. Ela ainda sonhava com o julgamento de 10 anos atrás. Os olhares dos juízes, as acusações do advogado da família do homem que morreu, o peso da palavra assassina ecoando na sala. Mas, ao olhar para João, viu algo novo. Determinação, não apenas por ele ou pelos filhos, mas por ela também. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. Tudo bem, João, eu vou, disse ela, a voz firme, embora o coração tremesse. Os dias que antecederam a audiência foram um turbilhão. Mariana trabalhava na pensão com a mesma dedicação, mas a ansiedade a consumia. Inês, sempre atenta, tentava animá-la com histórias exageradas sobre suas aventuras em Lisboa, mas até ela parecia preocupada. Avó, você vai arrasar naquele tribunal, disse Inês uma noite, enquanto as duas tomavam café no pátio. Mostra para eles que você é mais do que um pedaço de papel. E se precisar de alguém para gritar com essa Sofia, me chama que eu dou um jeito. Mariana riu, agradecida pela lealdade de Inês. Mas, no fundo, sabia que a batalha seria dura. Sofia não era apenas uma ex-mulher raivosa. Era uma mãe que acreditava estar protegendo os filhos. E contra o passado de Mariana, suas palavras tinham peso. O dia da audiência chegou com um céu cinzento, como se Sintra soubesse do peso daquele momento. Mariana vestiu sua melhor roupa, uma saia preta simples e uma blusa branca que comprara com o salário da pensão, e seguiu com João para o tribunal em Lisboa. Miguel e Tomás ficaram com uma vizinha, e Mariana sentiu um aperto no coração por não os ver antes de partir. No tribunal, a sala era menor do que ela lembrava, mas o ambiente era igualmente opressivo. Sofia estava lá, impecável em um tailleur azul, acompanhada por um advogado de olhar afiado. O juiz, um homem de meia-idade com óculos de armação grossa, ouviu primeiro o advogado de Sofia. Ele pintou um quadro sombrio. Mariana, uma ex-presidiária condenada por homicídio, representava um risco para as crianças. Falou do impacto psicológico, da instabilidade emocional de João por permitir o contato. Mariana sentiu o velho peso da culpa, mas manteve a cabeça erguida, as mãos cruzadas no colo. Então, foi a vez do advogado de João. Ele apresentou cartas de recomendação de Antônio, testemunhos de outros funcionários da pensão e até uma carta de Inês que descrevia Mariana como a pessoa mais honesta e carinhosa que conheço. Mas o momento decisivo veio quando João pediu para falar. Senhor juiz, começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Minha mãe cometeu um erro há 10 anos, um erro que custou caro a ela e a mim, mas ela pagou por isso. E, desde que saiu da prisão, tudo o que fez foi tentar reconstruir a vida. Ela trabalha, é honesta e ama meus filhos. O Miguel e o Tomás sorriem mais desde que a conheceram. Eles têm uma avó e eu não vou deixar que isso seja tirado deles por causa de um passado que não define quem ela é hoje. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem.
mas não as enxugou. O juiz olhou para ela, depois para João, e pediu que Mariana falasse. Ela se levantou, as pernas trêmulas, e respirou fundo. Eu sei o que fiz, senhor juiz, disse, a voz clara, apesar do medo. Não passa um dia sem que eu me arrependa, mas aquele homem invadiu minha casa, me atacou. Eu só queria me proteger. Perdi tudo, minha liberdade, minha família, meu nome. Mas agora tenho a chance de ser uma mãe de novo, uma avó. Meus netos são minha razão de viver. Não sou perfeita, mas prometo que nunca faria nada para machucá-los. O juiz ficou em silêncio, anotando algo em seus papéis. Sofia, do outro lado da sala, parecia inquieta, mas não falou. Após uma eternidade, o juiz anunciou que a decisão viria em uma semana. Mariana saiu do tribunal com João, o coração pesado, mas estranhamente leve. Ela havia dito a verdade e João a defendera. Isso, por si só, já era uma vitória. Nos dias seguintes, a vida na pensão continuou, mas com uma tensão palpável. João trabalhava mais do que nunca, como se quisesse provar que era um pai capaz. Mariana, por sua vez, mergulhava no trabalho, mas cada vez que via Miguel e Tomás, sentia um aperto no coração, sabendo que poderiam ser tirados dela. Uma tarde, enquanto ensinava Tomás a fazer pão, ele perguntou, com a inocência típica de uma criança: Vovó, por que aquela senhora não quer que a gente te veja? Mariana hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, as pessoas têm medo do que não entendem, meu amor. Mas o teu papai e eu estamos tentando explicar tudo direitinho. Tomás assentiu, satisfeito, e voltou a amassar a massa. Miguel, que desenhava na mesa ao lado, ergueu os olhos e disse baixinho: Eu gosto de te ver, vovó. Não quero que tu vás embora. Mariana abraçou os dois, segurando as lágrimas. Naquela noite, ela guardou mais um desenho de Miguel na caixinha de metal, junto com os outros. Era uma imagem dela, João e os meninos, com um sol brilhante no canto da página. A decisão do juiz chegou uma semana depois, em um envelope lacrado entregue a João. Ele o abriu no escritório da pensão, com Mariana ao seu lado, as mãos trêmulas. O juiz decidira manter a guarda compartilhada, mas com uma condição. Mariana deveria manter contato supervisionado com os meninos até que um assistente social avaliasse a situação. Não era a vitória completa que João queria, mas era um alívio. Eles não seriam separados. Vamos fazer isso funcionar, mãe, disse João, segurando o ombro dela. Por você, por mim, pelos meninos. Mariana assentiu, as lágrimas finalmente caindo. Obrigada, João, por não desistir de mim. Naquela noite, a pensão da Serra parecia mais leve. Inês trouxe um bolo de laranja para comemorar, e até Antônio, que raramente sorria, brindou com um copo de vinho do Porto. És uma lutadora, Mariana, disse ele, erguendo o copo. E essa família tua tem sorte de te ter. Enquanto o sol se punha sobre Sintra, Mariana olhou para João, que ria com Inês e os outros funcionários, e pensou no longo caminho que haviam percorrido. O passado ainda era uma sombra, mas agora havia luz suficiente para enxergar um futuro. Um futuro com bolinhos de bacalhau, desenhos infantis e talvez o amor de uma família que ela pensara ter perdido para sempre.